Olá, muito bem-vindos a este encontro antagonista que hoje recebe o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 38 anos, segundo mandato, não é isso? É isso. Muito bem-vindo a esse encontro. Obrigado. Que, para essa entrevista, a gente recebe não, né? A gente está com o Felipe Moura Brasil, lá no Rio de Janeiro. Hoje o Felipe não está aqui com a gente. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Boa noite, Graeb. Boa noite, governador. Um prazer falar com o senhor. É um prazer sempre ser recebido por você, Graeb. Muito bem. Governador, vamos lá. O senhor está aqui em São Paulo, no dia em que também aconteceu um evento grande, federal, lançamento do novo PAC, que inclusive tem obras do Rio Grande do Sul incluídas na lista ali de realizações. Mas o senhor, como outros governadores, não foram ao evento. Por que a opção por não participar desse relançamento do PAC? Explique para a gente a escolha. Olha, Grabe, na verdade, uma questão de agenda mesmo. Eu participei de todas as reuniões que o presidente Lula chamou com os governadores. Estivemos lá no dia 8 de janeiro, quando houve aquela invasão ao Planalto, fomos todos os governadores, depois o presidente Lula fez pelo menos 2 outras reuniões com governadores para discutir temas importantes, quando teve a questão da crise para a segurança das escolas, num episódio lamentável que aconteceu em uma das escolas no Brasil. Nos reunimos para falar sobre, inclusive, investimentos e demandas dos investimentos. Eu recebi o presidente Lula em Porto Alegre. Acho que, do ponto de vista institucional, essa relação é sempre importante, relevante, independentemente de concordarmos ou discordarmos. Sou um governador eleito, um presidente escolhido pela população. Temos que nos sentar e conversar, porque trabalhamos para a mesma população, né? O evento é um evento político do governo, respeito, legítimo, tem as suas circunstâncias aí de valorização de uma política pública do governo. Não foi possível conciliar as agendas, então não havia nenhuma reunião projetada com governadores, não havia nenhuma oportunidade assim dos governadores estarem em condição de tratar dos assuntos com o presidente da República. Eu tinha já marcado essa série de reuniões que eu tinha aqui em São Paulo. A gente nunca vem a São Paulo para fazer uma coisa só, na verdade, a gente busca potencializar as agendas. Então, minhas agendas já estavam programadas para cá. Eu entendi que a minha participação lá não agregaria ao evento. Os governadores seriam claque, basicamente, nesse evento? Eu não tenho nenhum problema de estar na plateia, né, assistindo. A questão objetiva já tinha reuniões em que as pessoas esperavam por mim aqui em São Paulo para tratar de diversos assuntos, de diversos temas, inclusive uma entrevista aqui no Antagonista, onde a minha participação faria a diferença. No evento do PAC, ela pouco agregaria a minha participação lá. Estivemos representados, mandei representante, até olhamos se era possível fazer alguma logística em que eu saísse hoje de manhã, ir ao Rio e voltar para cá, para os eventos que eu tinha aqui a participar. Ficou inviável de fazer. Como eu disse, não tem nenhum problema se vamos sentar, o presidente chama, vamos sentar para reunir e definir algum tema relevante para o país. Naturalmente a gente desmarca as agendas e tudo mais. Agora, é um evento né, absolutamente legítimo, mas de caráter político, para divulgar uma ação de governo, ficou menos relevante desmarcar as minhas agendas. E o evento está lá, todo mundo viu, acho que é importante. Felipe, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu concordo que a entrevista ao antagonista é mais importante do que um evento político. Em segundo lugar, governador, agora falando sério, são poucas pautas locais do Rio Grande do Sul que repercutem aqui na região sudeste, onde tem praticamente as matrizes das próprias empresas de comunicação. Então, eu gostaria que o senhor falasse para nós aqui, população de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Espírito Santo, mas também de estados vizinhos, quais são realmente os problemas do Rio Grande do Sul com os quais o senhor lida, quais são as frentes de trabalho para resolvê-los. Se falou em plano de fortalecimento da educação, sempre se fala, obviamente, em saúde. A recuperação fiscal também foi um tema de debate eleitoral entre o senhor e o Onyx Lorenzoni, quando ele não soube falar a respeito desse assunto. Quais seriam, assim, os problemas principais e as suas principais frentes de trabalho? Bom, Felipe, o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma economia forte, assim, né? Além de ter um agronegócio muito forte, que naturalmente é uma referência,
tem também uma indústria bastante forte, um polo metal mecânico com bastante força, em fabricação de ônibus, carrocerias de caminhões, o maior produtor de máquinas agrícolas do país. Somos um estado que tem uma vocação para inovação, polos tecnológicos, parques tecnológicos que são referência no país. Os 2 melhores parques tecnológicos do país, de acordo com a Associação Nacional dos Parques Tecnológicos, são os parques do Rio Grande do Sul, o Tecnopuc e o Tecnocinos, onde a gente tem muita produção de conhecimento que vira PIB em serviços, em geração de desenvolvimento de softwares e tudo mais. O primeiro unicórnio brasileiro, a primeira empresa a ser vendida por mais de 1 bilhão, foi uma empresa gaúcha, né, que é a GetNet, depois foi adquirida pelo Santander, enfim, foi criada no Rio Grande do Sul. Então, eu estou trazendo isso assim porque tem uma economia vibrante, importante no estado, mas o governo acabou se desorganizando, né, ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas especialmente. O estado viu a sua folha de pagamento crescer muito, o déficit previdenciário, né, consumir boa parte das receitas do estado, a dívida com a União, né, tomando um espaço também no nosso orçamento, e o Estado chegou ao ponto de não ter capacidade nem de pagar o salário dos servidores, não pagava fornecedores, não pagava prestadores de serviços. Quando assumiu o governo há 4 anos, o Estado estava já por mais de 3 anos sem conseguir pagar o salário dos servidores na data correta, e ficou no total, até que a gente colocasse em dia, quase 5 anos atrasando o pagamento do salário dos servidores e sem nenhuma capacidade de investimento. Então a gente tinha para dentro do governo uma tarefa que era, né, equilibrar essas contas. A gente fez uma série de reformas. A nossa agenda foi no último ciclo de governo, especialmente voltada a alterar forma de pagamento dos servidores, planos de carreira. Fizemos uma reforma administrativa que revisou benefícios e vantagens que eram concedidos aos servidores de todos os poderes, é importante dizer, né, porque a gente fez uma reforma que colocou na Constituição do Estado a vedação a diversos tipos de benefícios, desde auxílio na verdade, vantagens temporais, os anuênios, triênios, quinquênios, também as licenças, né, prêmios que eram concedidas aos servidores, e quando a gente coloca na Constituição, isso fica vedado para todo mundo, para o servidor do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Defensoria, todos eles, né, passaram a ter a vedação desse tipo de vantagem, que é basicamente aquela situação em que, independentemente da performance do servidor, se ele produziu mais, produziu menos, enfim, se a receita caiu, cresceu, enfim, independentemente de qualquer coisa, simplesmente por ter completado 3 anos, o servidor ganhava 5% de aumento. A cada 15 anos, mais 15% de aumento. A cada 25 anos, mais 10% de aumento, independentemente da performance dele, da economia ou da arrecadação do Estado. E isso ficou vedado. A gente também avançou nas privatizações, né? Privatizamos a Companhia de Geração de Energia, a Companhia de Transmissão de Energia, a Companhia de Distribuição de Energia, a Companhia de Distribuição de Gás, e recentemente concluímos a privatização da Companhia de Saneamento do Estado. Então, porque a gente acredita que o papel do Estado nessas áreas é o de estabelecer as regras, né, de estabelecer um contrato, o que se deseja, a performance desses serviços, fiscalizar, mas como operador, o Estado é pouco eficiente. E só para dar um exemplo aqui, no caso do saneamento, né, a Companhia de Saneamento do Estado atende 317 dos 497 municípios. Nesses 317 municípios, para poder fazer coleta e tratamento de esgoto, teria que fazer, via de regra, né, uma licitação específica para a rede coletora lá no bairro, outra licitação para o coletor geral, que vai pegar das várias redes coletoras o esgoto e vai levar até uma estação de tratamento, e outra licitação para a estação de tratamento. Então vamos lá, no mínimo 3 licitações por município, em 300 e poucos municípios, a gente está falando de mais de 1.000 processos licitatórios. Assim, não tem um dado agora para dizer, mas... Anos e anos de trabalho também, né? E certamente vai judicializar, vai ter empresa que vai quebrar, vai disputar judicialmente, a empresa mergulha preço para conseguir ganhar a licitação, depois ela não entrega e pede aditivo, o Estado não dá o aditivo, fica numa discussão. Não são poucas os casos no Brasil, não é só no Rio Grande do Sul isso, né, por conta desse amaranhado que a gente tem da legislação, da burocracia, de casos em que você tem a estação de tratamento de esgotos pronta e não tem esgoto sendo tratado porque a licitação
da rede coletora, do coletor geral, deu errado, parou na justiça, o esgoto não está chegando lá. Então, a gente acredita, não estou dizendo, não é só por uma questão de ajuste fiscal, mas por conta de performance de serviço público, que estando nas mãos do setor privado e o Estado se colocando no papel de quem fiscaliza o cumprimento dos contratos, a gente vai conseguir certamente avançar muito mais rapidamente. Então, o Estado vendeu por 4 bilhões de reais a companhia e o setor privado, quem comprou, comprou também a obrigação de investir 15 bilhões de reais no Estado ao longo dos próximos 10 anos. Então, a gente conseguiu botar contas em ordem. Estou trazendo aqui, mas a pergunta do Felipe foi muito aberta, né? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Então, a gente está falando aqui sobre um Estado que tem economia dinâmica, diversificada, vibrante, mas que por um governo que gastou mais do que arrecadava, acabou gerando uma dificuldade. A gente trabalhou para arrumar isso e agora dá espaço para que esse empreendedorismo aflore e vire mais crescimento econômico. Agora, o senhor está tentando renegociar também os termos da dívida do Rio Grande do Sul com a União, né? Não é a primeira renegociação, né? Por que que é tão difícil assim chegar a uma fórmula que seja factível mesmo? Bom, a dívida dos estados com a União foi contratada lá nos anos 90, porque até o início do Plano Real, os estados podiam emitir dívida, né? Emitir títulos da dívida, e se financiavam com isso, via de regra. Inclusive o Plano Real lá faz um programa, inclusive na pactuação da dívida dos estados com a União, de privatização de bancos estatais, porque os bancos estatais eram utilizados para comprar a dívida do Estado e virava, na verdade, um artifício, né, a partir do endividamento. Uma pedalada. E que pressionava a inflação, porque era todo o gasto público, né, que é feito sem ter lastro numa economia real, ele vai, na verdade, aumentar os preços, porque é mais dinheiro sendo jogado numa economia que não está efetivamente gerando aquele grau de riqueza. Então, assim, a grosso modo e de maneira muito simplória, até colocando aqui, o Estado, então, contratou aquela dívida, depois de já ter se endividado muito, que o Estado viveu déficit ao longo dos últimos 40 anos, ou talvez dos últimos 50 anos, pelo menos 40 anos do Estado, foram de déficit nas contas públicas, ou seja, gastando mais do que arrecadava. E essa dívida foi, né, naturalmente, a um valor muito alto. Hoje são cerca de 87 bilhões de reais de estoque da dívida do Estado com a União. E contratadas numa forma em que você tem que pagar IPCA mais 4% e ainda correção monetária, que faz com que a curva dessa dívida ainda seja muito pesada, né? Isso representa quanto do PIB do Rio Grande do Sul? Se você pegar, na verdade, o orçamento do Estado, pegar pelo orçamento, aqui eu tenho um número na cabeça, que gira em torno de 55 bilhões de reais, 87 bilhões, a gente está falando aí de 1,5 vezes o orçamento do Estado. Então teria que parar todo o Estado do Rio Grande do Sul, né, não pagar mais salário, não pagar nada, por quase 2 anos para poder resolver isso. Como você tem essa correção monetária, isso vai gerando, na verdade, para o Estado uma perspectiva de que você paga e a dívida não cede, na verdade, né? Caiu no cheque especial. Então é um pouco, isso envolve uma necessidade de uma repactuação com a União. E aí entra até no debate federativo que a gente tem tido, né? Existem regiões que têm incentivo fiscal, que têm fundo constitucional, outras têm royalties, por exemplo, de petróleo que turbinam as suas receitas. O Rio Grande do Sul não tem royalties, não tem fundo constitucional, não tem nenhum tipo de incentivo e ainda tem que pagar uma dívida alta e ainda tem um déficit previdenciário grande por conta do perfil demográfico da população e de escolhas que foram feitas lá no passado que fazem com que a gente tenha praticamente 20% da nossa receita corrente líquida demandada pelo déficit da Previdência do Estado. Então, isso nos gera uma limitação em capacidade de investimentos. E aí precisamos, né, naturalmente, sentar com a União e discutir isso. O Estado não quer deixar de pagar, não quer nada de vantagens que não se entenda devido. Agora, você analisar em vários setores em que a União estabelece políticas de crédito, seja para o agronegócio ou outras áreas em que ela quer desenvolver, tem condições melhores do que o que ela cobra de um ente federativo. Então, é razoável que a gente possa sentar e conversar as condições em que essa dívida está pactuada, porque não interessa à União que os principais estados da federação, entre eles o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Goiás também está nisso, mas o mesmo estado de São Paulo, que tem, na verdade, o maior valor de dívida, são cerca de 250 bilhões de reais da dívida de São Paulo, que consome boa parte do orçamento também sendo pagos. Então, acho que é pertinente que a gente possa dar espaço para os entes federativos para que eles possam fazer suas políticas públicas, afrouxar em carga tributária e ajudar os estados a crescer. Felipe, vai intervindo, hein? Claro, Não governador, eu quis começar por esse quadro de pautas locais que o senhor bem colocou, até para o nosso público ter uma dimensão de quais são os seus posicionamentos. Por exemplo, já apareceu aí uma certa defesa das privatizações, um posicionamento que é divergente em relação ao posicionamento do PT, que está no governo federal nesse momento, que sempre combateu e até demonizou privatizações. O senhor falou que o Estado não consegue ser eficiente em determinadas áreas e não há qualquer problema em haver esse processo de desestatização. O senhor tem mantido uma certa distância regulamentar do bolsonarismo e do lulismo, mesmo com toda a polarização eleitoral que a gente viu no Brasil, porque eu acredito que há milhões de pessoas que não se identificam completamente com nenhuma dessas lideranças. É uma dificuldade administrar tudo isso. A gente vê, o próprio Graeb, a primeira pergunta aqui da entrevista foi sobre a sua presença ou ausência da cerimônia, porque como governador do Rio Grande do Sul, o senhor precisa manter algum tipo de diálogo com o governo federal. Ao mesmo tempo, o PSDB sempre teve críticas ao PT, por mais críticas que nós mesmos façamos ao PSDB em determinados pontos, de não ser tão incisivo. Então, é necessário também ter algum tipo de oposição. Ao mesmo tempo, o senhor é presidente nacional do partido, um partido em reconstrução, praticamente. Outro dia, o Aloysio Nunes deu uma entrevista ao Estadão, que teve toda uma repercussão, em que ele fala que o PSDB não é confiável, nem sequer como oposição. O senhor acabou não se pronunciando diretamente, mas veio uma nota do partido, chamou de ex-militante. Então, também o senhor é cobrado internamente para ter determinados posicionamentos. Como é que é se equilibrar nessa corda bamba do cenário político nacional o tempo todo? Não é tarefa fácil, né? Porque eu costumo dizer que os problemas são mais complexos, na verdade, a vida moderna, né? As redes sociais, o que a tecnologia nos impõe, e que altera nas relações sociais, nas relações de trabalho, no papel do poder público, tudo fica mais complexo. E as pessoas querem respostas simples, as pessoas têm menos paciência para soluções complexas, as pessoas querem um tweet, né? Eu digo, isso me incomoda muito, assim, inclusive na comunicação nos tempos atuais, que as pessoas querem que você resuma a resposta para temas complexos a 140 caracteres. Eu digo, não existe 140 caracteres para resolver, para apresentar caminhos para os problemas complexos. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, essa capacidade de se equilibrar. Eu, na posição que estou, como um político que me considero moderado, no centro, não significa ausência de posição, é importante dizer, né? Eu tenho posição sobre os assuntos, eu entendo e posso me posicionar aqui sobre diversos deles, seja privatização, né, ou seja políticas sociais. Eu só acho que as coisas não são alternativas, ou uma ou outra. Ou você vai ter um respeito à diversidade, políticas de inclusão e de cultura, ou você vai ter um Estado eficiente que combate o crime com rigor, que privatiza, que moderniza a máquina pública, que enxuga gastos. Eu acho que são as duas coisas. Eu preciso ter justamente um Estado que tenha um tamanho ajustado para não gastar consigo mesmo, né, com o próprio Estado, que fique exigindo, porque não existe, como dizia Margaret Thatcher, não existe dinheiro público, existe o dinheiro do pagador dos impostos, a partir da geração de riqueza do indivíduo, né, e da sociedade, que o Estado vai lá, toma parte em impostos, e há uma margem de tolerância do que a sociedade suporta de pagar impostos, que eu sempre digo, se fosse coisa bem boa e bem simpática, não seria imposto, na verdade, né? Seria voluntário, as pessoas voluntariamente pagariam imposto para sustentar as políticas públicas, mas não, se impõe o recolhimento, e se você tem um Estado que gasta mal, que gasta muito, esse imposto fica alto e mesmo assim não entrega para a sociedade o retorno. Então você tem que ajustar a máquina, mas você tem que também saber que num país que tem um abismo social como o Brasil, não adianta dizer que o mercado vai se encarregar de tudo.
porque o ponto de partida das pessoas é diferente. Você já tem uma parte da sociedade, da população, que ficou à margem, que não teve escola, que não teve uma habitação digna, que viveu em condições precárias, e se você não estender a mão a essas pessoas para inseri-las, estabelecendo políticas reparatórias e de inclusão, essas pessoas serão abandonadas e vai só gerar mais tensionamento social e problemas, né? Então, tanto do ponto de vista coletivo quanto do ponto de vista individual, da dignidade humana, essas pessoas precisam ser olhadas e observadas, mas isso não significa que o governo tem que ser grande, com contratações de servidores, com benefícios e com vantagens para fazer cumprir essa política pública. A gente tem que encontrar novos formatos, novos caminhos que signifiquem um melhor uso do recurso público. Bom, e tenho o papel ainda como presidente do PSDB de tentar aí reconstruir um esforço, não é fácil, porque o PSDB viveu a sua história especialmente antagonizando com o PT, seja quando o presidente Fernando Henrique, lançando, ainda como ministro, lança o Plano Real, e o PT rapidamente se posicionou contrário, né, ao Plano Real, atacou o Plano Real, atacou as privatizações, atacou a lei de responsabilidade fiscal, atacou o governo Fernando Henrique desde o início. Acho que praticamente no primeiro dia do presidente Fernando Henrique no gabinete já havia campanha fora Fernando Henrique, ou seja, né, quem fala tanto sobre golpismo e reclama dessa postura do PT, sempre foi a de atacar, de tentar vender a ideia de que só eles são os donos da moralidade, da honestidade, da preocupação social, e todos aqueles que não estiverem com eles são mal intencionados, são pessoas que não querem o bem dos outros, enfim, e que têm intenções malignas, vamos dizer assim, né? Isso, de alguma forma, foi gerando um terreno fértil para essa reação, né, radical daqueles que, por tanto tempo, foram atacados pelo PT. E o PSDB depois se coloca na oposição, e alguns dizem justamente que o PSDB não sabe fazer oposição, que não soube fazer oposição, porque a oposição do PSDB jamais será, não é da característica do partido e daqueles que o integram, se é a oposição que destrói, que tenta criar dificuldades, que tenta criar problemas. É uma oposição que busca se posicionar contrariamente, apresentando os caminhos alternativos. Agora, politicamente não deu muito certo pro PSDB esse caminho, um partido que, enfim, não perdeu, tem muitas prefeituras pelo Brasil, tem o governo do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Mato Grosso do Sul. Exatamente, tem 3 governos, ou seja, não é um partido que se tornou inexistente, mas perdeu relevância. Qual é o caminho para o PSDB daqui para frente? Vai ser continuar um partido sozinho? Vai fazer uma fusão com outros partidos, como, sei lá, Cidadania, Podemos? Continua com o mesmo nome? Quer um rebranding no horizonte aí, alguma coisa desse tipo? Olha, o meu trabalho pelo PSDB é o seguinte: eu não entendo que o Brasil possa ser sintetizado entre esses dois polos que aí protagonizaram o último processo eleitoral. Não pode ser simplesmente, olha, então se você não concorda com o Lula, você é Bolsonaro, ou se você não concorda com o Bolsonaro, então você é Lula. Não, tem alternativa. A gente precisa de uma alternativa para o país. Me causa muita indignação que a gente tenha, numa democracia, a oportunidade de votar a cada 4 anos para colocar as nossas esperanças, o nosso desejo de votar a favor de alguma coisa, e a gente desperdiça isso para votar contra, né? E vá simplesmente com o sentimento de evitar algum deles numa eleição. Então a gente tem que construir essa condição de alternativa. O que aconteceu com o PSDB quando o espaço de antagonista ao PT, já que estamos aqui no antagonista, o antagonista ao PT passa a ser o bolsonarismo? Isso gerou uma confusão até na própria militância e muitas lideranças políticas do partido. Ora, na cabeça de alguns, talvez, logo, se o PSDB é antagonista ao PT e passou esse espaço a ser ocupado pelo bolsonarismo, logo, então, o PSDB seria próximo de Bolsonaro? E não, eu não entendo isso. Nós somos bastante diferentes de Bolsonaro e do bolsonarismo, né? E nos mantemos à distância também do PT, na sua forma de ver a máquina pública e de como faz política também o PT. Nós temos é que saber apresentar isso ao eleitor.
Ou seja, não adianta simplesmente dizer ao eleitor não somos nenhum nem outro, tem que dizer o que nós somos, né? Nesta polarização, a gente precisa criar o terceiro polo, e não simplesmente algo entre os dois. E é isso que eu estou buscando desenhar. Estamos revisitando documentos do partido, o seu conteúdo programático, fazendo discussões internas em assembleias e audiências que fizemos distribuídos aí pelo país, para que a gente possa apresentar, então, né, vamos dizer assim, uma nova profissão de fé do partido, aquilo que representa a nossa compreensão sobre os temas que mais estão presentes para a sociedade, desde a economia, a políticas públicas nas diversas áreas, a sustentabilidade, ao tamanho do Estado, enfim, tudo isso ser colocado com clareza para que a gente possa unificar a partir dessa espinha dorsal do que nós pensamos. Claro que haverá alguns que pensam um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, a gente não vai ser igual em tudo, e que assim a gente possa fazer o chamado rebranding que você disse aqui, basicamente porque eu não entendo que a gente possa partir para uma marca nova sem discutir o profundo. Senão você toca na superfície sem tocar no que é profundo. A gente discute o profundo e a partir disso a gente entende de que forma que a gente se apresenta. Fusões e coligações estão na mesa? Estão, porque no nosso sistema político eleitoral a gente tem que entender as regras do jogo, né? E nas regras do jogo conta número de parlamentares, que gera impacto em tempo de TV, em fundo eleitoral, existe uma forma em que se financiam as campanhas, que as campanhas são disputadas, as eleições são disputadas em campanhas que têm essas regras do jogo. Agora, não adianta discutir pragmaticamente essa questão da relevância numérica de cadeiras no Congresso, enfim, que vai dar tempo de TV e tudo mais, se não tiver alma. É fundamental ter alma. Então, o programático vem antes do pragmático, na verdade. Então, programaticamente, a gente precisa se reencontrar com o que o PSDB defende, né, e o que significam os governos do PSDB. E aí, vamos discutir também, dentro das regras do jogo, pragmaticamente, o que de federação, fusão, ou seja, o que for, melhor nos posicione nesse jogo para que a gente possa dar força e relevância, não simplesmente ao PSDB, mas a uma alternativa para o país, de sobriedade, de sensatez, de equilíbrio em relação a essa polarização fratricida que coloca brasileiros contra brasileiros e que eu acho que é muito ruim para o futuro do país. Governador, falando nisso, o senhor acabou de mencionar, em outras palavras, evidentemente, o monopólio de virtudes que o PT se reivindica, demonizando os seus adversários como se eles fossem ou racistas, ou homofóbicos, ou tivessem uma homofobia internalizada, ou separatistas, xenófobos, e por aí vai, a gente sabe muito bem quais são os rótulos utilizados. Eu queria que o senhor comentasse 2 episódios que me parecem, por motivos diferentes, bastante emblemáticos disso. Um deles foi o ataque feito pelo Jean Willis, atualmente no PT, ao senhor, que gerou uma ação sua, e eu gostaria que o senhor até atualizasse a gente sobre o andamento dessa ação e falar sobre a importância dela, porque eu considerei muito importante, já que o senhor admitiu publicamente ser gay, o senhor estava sendo patrulhado pelo Jean Willis como se tivesse a obrigação, por ser gay, de seguir a mesma cartilha dele. Quer dizer, como se o senhor não pudesse ter uma divergência específica sobre um tema muito pontual, como é o das escolas cívico-militares. O outro caso é a repercussão das declarações do Romeu Zema ao Estadão. A gente sabe que houve uma manchete que foi repercutida por portais, que falou contra o Nordeste, uma expressão que ele não utilizou, até o jornal chegou a corrigir, mas muitos usaram isso contra ele. E, obviamente, ele não falou em nenhum momento em não distribuir parte do Fundo de Desenvolvimento Regional para o Nordeste. Ele falou simplesmente em se criar um bloco, né? Já foi criado o Consórcio Sul-Sudeste, em que também há reivindicações, já que há um bloco que é o Consórcio Nordeste, que reúne aqueles governadores, e, portanto, cada um está defendendo a sua argumentação no critério de distribuição, no critério para que as verbas federais e outros assuntos sejam debatidos. Então, qual é a sua posição a respeito desses 2 temas, o ataque do Jean Willis e o Consórcio Sul-Sudeste? Bom, o ataque que foi feito pelo ex-deputado Jean Willis, ele pega a nossa decisão de manutenção das escolas cívico-militares,
e que eu preciso dizer aqui, eu não considero que as escolas cívico-militares sejam a solução para a educação, até porque elas não têm escalabilidade, mas também não acho que elas sejam o problema da educação brasileira, né? Acho que é um método, um modelo para determinadas circunstâncias, sempre com a participação da própria comunidade. Existem pais que desejam, né, colocar os seus filhos nessas escolas, e que não há lá formação de tropa, né, porque tentam vender essa ideia de que os militares presentes numa escola estão formando uma tropa ou cerceando a criatividade. Uma presença de militares que ajudam em questões de disciplina, de segurança, enfim, e como eu disse, não tem sequer a capacidade de escalar isso, porque não existe efetivo disponível para colocarmos, e nem capacidade financeira para colocarmos em todas as escolas esse efetivo. Só um parêntese rapidinho. O Estado conseguiu fazer alguma espécie de avaliação dos resultados dessas escolas? Porque nunca se discutiu muito bem se elas tiveram resultados. Acho que ainda é incipiente e também prejudicado pela própria pandemia, né? Porque o processo de implantação deste modelo ficou sem ter a capacidade de ser avaliado por conta da própria pandemia, da retomada das aulas de forma presencial mais recentemente. Eu acho que tem que ser feita a avaliação sem enviesamento para nenhum dos lados, na verdade, de o quanto que se atribui a presença desse efetivo militar dentro de escolas, algum tipo de resultado objetivo. Então, basicamente é isso. Acho que também tem um erro ao lado da direita, que tentou colocar a solução da educação em 2 pontos principais, polêmicos, e que não resolvem a escola porque não tem escala, né, não resolve a educação porque não tem escala, que são homeschooling e escola cívico-militar. Vamos lembrar que a gente teve, alguns anos atrás, esse debate do homeschooling, que é uma situação para uma parcela pequena da população, absolutamente pequena da população, que tem circunstâncias especialíssimas em que o homeschooling possa se aplicar, ou seja, não resolve a educação brasileira, e de outro lado a escola cívico-militar, que não tem capacidade de ser replicada em todas as escolas. O Rio Grande do Sul tem mais de 2.300 escolas, só as do estado, fora as escolas municipais. Então não tem como você falar em atender a todas elas nesse mesmo caráter, e nem é o caso disso. Mas enfim, insisto, não é também o problema, não é um modelo a ser combatido. Acho que a gente pode discutir outros temas na educação que têm melhor capacidade de escalabilidade, de atingir a maior número de crianças e jovens. Então eu tomei a decisão, não, vamos manter as escolas existentes, não vamos acabar com o programa, com a capacidade do Estado, vamos manter as escolas que estão estabelecidas neste projeto. Simplesmente isso. E nem fiz na minha manifestação qualquer juízo de valor sobre a escola ou não. E o ex-deputado fez uma manifestação em que atribui a decisão à orientação sexual, dizendo haver um fetiche em relação a militares. É absolutamente desprezível, né, e lamentável essa manifestação, além de um conteúdo homofóbico, porque reduz, né, um tema complexo a uma questão de orientação sexual, porque esse é o grande problema do debate político brasileiro hoje. O debate é menos sobre os problemas e as soluções, e é mais sobre as supostas intenções por trás de quem tomou uma decisão. Então, é essa coisa que fica, um tá apontando o dedo para o outro. Isso porque quer o fascismo, isso porque quer o comunismo, e na verdade os problemas e as soluções não são debatidos. Acho que o ex-deputado precisa responder por essa manifestação, que especialmente, Felipe, acaba, vamos dizer assim, gerando ainda mais, reforçando o estereótipo que os homossexuais justamente rechaçam corretamente, que é a tentativa de fazer crer que há uma promiscuidade, ou que sempre por trás da pessoa, por conta da sua orientação sexual, está alguma intenção sexual, e foi isso que ele tentou ali falar. Então, eu fiz uma representação no Ministério Público, tanto quanto eu fiz uma representação no Ministério Público contra Roberto Jefferson, quando ele fez uma manifestação homofóbica, e foi condenado por isso, o Roberto Jefferson, e quanto fiz também uma interpelação ao ex-presidente Bolsonaro, quando ele fez uma piadinha quando esteve no Rio Grande do Sul, numa outra oportunidade, e para que ele se explicasse, ele era o presidente da República, ele explicasse a motivação daquela piada que ele tinha feito numa oportunidade em relação a mim. E
Então eu trato a todos, seja uma questão ideológica que for, da mesma forma. Acho que isso é importante de aqui estar consignado. E também não quero ficar fazendo disso o debate político. Também eu acho que é importante que existam ativistas em favor da igualdade, seja de gênero, né, mulheres, homens, sejam a igualdade por conta da orientação sexual, independentemente da orientação sexual, da raça, da crença religiosa. É importante que as pessoas reconheçam que o que vale é o caráter, a capacidade de trabalho, é isso que deve ser analisado, não a cor, a raça, a crença, a orientação sexual, o gênero de qualquer pessoa. Esse para mim é o ponto. Sobre o outro tema que você trouxe aqui, que é o da fala em relação que o Zema fez, eu defendo uma frente de estados, sul e sudeste, mas jamais contra regiões. Agora é natural que você vai ter no debate federativo sempre, em algum momento, divergências, discordâncias, né, disputas até, e a gente tem que resolver isso no bom debate, né, com bons argumentos, sentados à mesa, numa relação republicana, em que a gente coloca os argumentos de parte a parte e tenta, né, compor, e se não for possível compor, bom, se usam os métodos de uma democracia para votar, decidir ou definir. O Nordeste tem um consórcio, né, formado lá em 2019, porque tem identidade entre aqueles estados, e ajuda nesse consórcio, certamente, a poder articular melhor as suas ideias e as suas pautas para fazerem os pleitos de forma organizada ao governo federal, ao Congresso Nacional, porque se cada estado vai tratar da sua pauta individualmente, perde força, né? Então, eles entenderam isso, se reuniram e tem força política, existe um sentimento numa bancada do Nordeste que é admirável, né, no Congresso Nacional. Eu respeito muito isso, foram capazes de gerar esse sentimento, essa percepção de uma identidade local, e é, como eu disse, admirável. Inclusive, inspirados nisso, é que o Sul e o Sudeste, né, porque nós somos 3 estados no Sul, 7 estados no Sudeste, aliás, 4 estados no Sudeste, somando nós temos os 7 estados. O Nordeste tem 9 estados, então, por isso que não fizemos apenas uma reunião do Sul ou apenas uma reunião do Sudeste, há uma reunião de Sul e Sudeste, e ainda assim, numericamente, porque dentro dos debates federativos, isso se ganha mais força para poder ter mais protagonismo nas discussões federativas, mas jamais contra alguém. A intenção não pode ser nunca a de diminuir o outro, né? A gente precisa ter solidariedade federativa, mas haverá temas em que nós vamos ter divergências, e a reforma tributária é uma delas. Objetivamente, quais são os exemplos de pauta que o Sul e o Sudeste podem conduzir juntos? Os temas da reforma tributária, por exemplo. Acho que é muito pertinente que existam mecanismos de estímulo a desenvolvimento em outras regiões, mas eles têm que guardar uma proporcionalidade. Na reforma tributária se discute a constituição de um fundo de desenvolvimento regional. E, bom, são 45 bilhões de reais por ano que vão estar neste fundo. Como é que vai ser distribuído este fundo? O Sul e o Sudeste reúnem 60% da população. 57% da população. E nós, pelo critério que se vinha aventando, não foi votado, não foi estabelecido, inclusive pela mobilização do Sul e do Sudeste, se projetava o Sul e o Sudeste recebendo 13% do valor do fundo anualmente. Nós entendemos que outras regiões podem precisar mais dos recursos, e por isso ninguém nunca defendeu, no âmbito do Sul e do Sudeste, 7% da população, o Fundo de Desenvolvimento Regional tivesse que ter 57% para o Sul e Sudeste. Mas 13% também não é razoável. Então, o critério que nós defendíamos ali no âmbito do COSUD, o Consórcio Sul e Sudeste, era um critério que trazia, considerando a população, esses 13% para 25%. Ou seja, ainda a maior parte distribuída entre outras regiões do Brasil. Porque há solidariedade federativa, há o entendimento de que precisam outras regiões, mas também sabemos que temos os nossos problemas para serem resolvidos também. O Rio Grande do Sul, eu falei para vocês aqui no início desse debate, dessa conversa, ele tem uma capacidade absurdamente limitada de investimentos, porque boa parte da nossa receita vai para pagar déficit da Previdência e dívida com a União, sobrando muito pouco para investir. Então, quanto este ano?
a capacidade de investimento do Estado está reforçada por conta das privatizações, só que esse recurso é limitado, né? A gente saiu lá, quando eu assumi o governo, de cerca de 1,5%, 2% de capacidade de investimento sobre a receita corrente líquida para 7% no ano passado, mas essa capacidade foi especialmente turbinada por conta das privatizações. Os recursos são finitos, a gente está investindo em tudo aquilo que melhor possa estimular o nosso desenvolvimento, mas há uma limitação dessa capacidade. Então eu preciso pensar nesse horizonte em que o Estado, ainda pagando o déficit previdenciário, por mais que eu tenha feito reformas para reduzir, ele ainda estará lá, pagando a dívida com a União, e estamos buscando repactuação, mas ainda vamos ter que pagar essa dívida, o Estado vai ter que ter capacidade de investimento, e esse recurso faz toda a diferença. Somos um Estado que tem um perfil demográfico que antecipa a perda do bônus demográfico que o Brasil vai ver daqui a alguns anos. O Rio Grande do Sul já perdeu o bônus demográfico. Então, um estado que tem mais idosos, que nasce menos gente. Temos apenas uma divisa com o Brasil, que é o estado de Santa Catarina. Estamos lá no sul, e o Mercosul não é alguma coisa que tenha se tornado benéfico para o nosso estado e que nos coloque efetivamente no centro do Mercosul. A gente faz um esforço de correlação, de relacionamento com o Uruguai, com a Argentina, mas temos barreiras linguísticas, culturais, né, que acabam fazendo com que, no final das contas, estejamos efetivamente ao sul do Brasil. Então eu preciso fazer o Estado ter condições de competitividade nesse cenário, e sem ter incentivo, sem ter fundo constitucional, sem ter uma royalties de petróleo ou outras receitas. Ao ver este debate acontecer, eu não posso entender que ficar o Rio Grande do Sul com 1,18% da arrecadação deste fundo seja razoável. Nós temos 6% da população, a gente precisa avançar um pouco. Não estou nem dizendo para ir aos 6%, mas algo mais próximo de 3% é razoável a participação do fundo do Rio Grande do Sul. Então, esses debates federativos, Felipe, eles acontecem, tem que acontecer com tranquilidade. Acho que algumas frases do governador Zema não foram bem escolhidas, palavras não foram bem colocadas ali, gerando esta polêmica, mas que também foi distorcida por muitas pessoas. E, no final das contas, o que importa é, no debate federativo, é razoável que determinados entes federativos, por sinergia, por sintonia, possam se associar, não contra alguém, mas a favor dos seus interesses, das suas pautas. Governador, só para encerrar muito rapidamente, o senhor falou que hoje as pessoas querem respostas simples, em até 140 caracteres, a gente vê essa polarização muito baseada em ataques de ambas as partes, e o senhor aqui na entrevista, como exemplo, foi muito ponderado, entrou nas nuances, não partiu para um ataque agressivo contra qualquer um dos lados, embora tenha marcado posição, inclusive crítica. Eu me questiono como ter, no âmbito eleitoral, em nível nacional, uma sensatez cativante. Quer dizer, o que é preciso para furar essas bolhas daqui para frente? O senhor e o seu partido já têm uma resposta? Não é uma construção fácil, Felipe, é uma boa pergunta a tua. Essa construção, como eu disse, acho que ela envolve não estar simplesmente sendo nenhum nem outro, é sobre ser algo de diferente. E acho que é possível polarizar. O presidente Fernando Henrique falou alguns anos atrás justamente isso: o centro tem que polarizar. Agora não vamos polarizar usando as mesmas estratégias e argumentos deles, dos polos que radicalizam aí e que estão muito mais interessados, como eu disse, em apontar o dedo na cara um do outro, em acusar os defeitos do outro, porque eu não entendo que a gente precise ganhar uma eleição porque apontei os defeitos do adversário, mas sim porque exaltamos as qualidades do nosso projeto. Eu acho que é sobre isso, né? Não é tarefa fácil. Nas redes sociais, muito mais rende quando alguém ataca, quando alguém agride, a polêmica tem mais curtidas e compartilhamentos do que uma análise sensata e equilibrada sobre os assuntos. Mas acho que a gente tem que insistir. As pessoas vão percebendo que este radicalismo, que coloca brasileiros contra brasileiros, família contra família, não leva a nada, né? Quantas pessoas deixaram de falar com amigos, brigaram dentro de casa, tiveram, assim, discussões ríspidas com as pessoas que mais ama, né? Poxa vida, família da gente, que a gente mais quer bem, pessoas que a gente ama, que a gente quer conviver, e por conta de política e de posicionamento em relação às candidaturas que polarizaram, deixaram de se falar. Não é razoável isso, não faz sentido que a gente tenha esse tipo de política acontecendo, dividindo as pessoas.
E é claro que não é só sobre unir as pessoas, não estou falando sobre a gente pensar em ter uma união como se as diferenças não existissem, é sobre ter respeito, né? É sobre conseguir entender as razões do outro. Quem votou no Bolsonaro, quem votou no Lula não é o Bolsonaro e o Lula, né? As pessoas têm as suas razões, as suas motivações pelas quais levaram a votar nesses candidatos, e isso precisa ser respeitado, entendido, o seu contexto, né, compreendida as suas circunstâncias, e falarmos mais sobre os problemas do que sobre as pessoas. É sobre atacar os problemas e não atacar as pessoas. É sobre apresentarmos as soluções e não apresentar culpados. Essa é a política na qual eu acredito. Não é simples, não é fácil, mas nós vamos continuar trabalhando por ela. A gente não está na política simplesmente para ganhar a próxima eleição, mas para poder defender um ponto de vista e ajudar a criar um horizonte de possibilidades. Aliás, uma outra frase do presidente Fernando Henrique, dita há muito tempo, que dizia exatamente isso. Não é sobre garantir uma vitória amanhã, é sobre garantir um horizonte de possibilidades. Então a gente tem que ter essa consciência. Eu não vou lhe perguntar depois dessa resposta, não vou lhe perguntar se o senhor vai ser candidato à presidência em 2026. Mas eu vou lhe perguntar, dado o cenário que se desenha hoje, onde tem alguns nomes viáveis, como Tarcísio de Freitas, como Romeu Zema, e como o seu, que afinal de contas disputou as prévias do PSDB nas últimas eleições, pensando em se candidatar. Como é que o senhor enxerga este cenário, que tem o PT de um lado e alguns nomes possíveis, viáveis do outro, e como é que o senhor se posiciona aí para chegar a 2026 como nome relevante, se não o candidato, mas pelo menos um nome relevante que vai influir. Eu sei que assim que a gente passa e encerra uma eleição, já se começa a especular a próxima, na verdade. Mas ao contrário do que as pessoas pensam, não existe assim, né, reuniões organizadas em salas, gabinetes ou porões, menos ainda, para conspirar ou pensar ou elaborar as ideias de uma próxima eleição, uma vez que a gente acabou de passar por uma, né? Os governadores que você citou, o Zema, o Tarcísio, estão ocupados em governar os seus estados, tanto quanto eu estou ocupado em governar o Rio Grande do Sul, que é o compromisso que eu assumi com a população. Vai chegar o momento que a gente vai começar a efetivamente colocar, a entender como é que o cenário político está sendo construído, porque a gente sabe também, a eleição nacional, ela se relaciona muito com as condições econômicas, né, que geram a percepção de bem-estar ou de mal-estar da população em relação à sua vida e às perspectivas do país. Então, tudo isso ainda é muito incerto e que vão ser determinantes sobre o humor que o eleitor vai ter sobre o presidente Lula, e aí a questão da elegibilidade ou não do ex-presidente Bolsonaro. Tudo isso vai criar o ambiente que ali na frente vai nos fazer entender, olha, pela o sua melhor experiência caminho... política, quando mais ou menos essa imagem começa a se rigor, formar? Ela começa a se formar depois das eleições municipais, vamos dizer assim, lá para o início de 2025, a gente consegue mais ou menos entender que rumos que a economia está tomando, enfim, e começa ali a se desenhar. O que eu diria é o seguinte, o meu maior interesse não é ser um candidato. Quando eu saí da prefeitura de Pelotas e não concorri à reeleição, quando eu fui prefeito de Pelotas, não concorri à reeleição, ajudei a eleger minha sucessora. Eu saí, fui morar nos Estados Unidos, fazendo um curso de gestão pública na Universidade de Colômbia. Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2017, eu me instalei em São Paulo, fazendo um mestrado em gestão pública na FGV, e eu não estava planejando uma candidatura a governador. A circunstância política começou a gerar convites, especulações nessa direção, e eu fui construindo isso. Eu não tenho nenhum desespero por ocupar cargos políticos, a prova disso é exatamente essa, não concorri à reeleição como prefeito, fui até morar fora do país, não fui ser secretário, isso ou aquilo, uma posição para ter um salário nisso ou naquilo, eu fui cuidar da minha própria formação, né, ter um outro momento de vida. Então eu entendo que a gente tem que estar na política para colaborar e contribuir para o que a gente acredita. E isso significa, eventualmente, num processo eleitoral, reconhecer, por mais que sejam legítimas as aspirações que cada um tenha,
né? Certamente muitos jornalistas de veículos do interior estão pensando um dia estar aqui no Antagonista, fazendo, né, trabalhando aqui, apresentando ou participando de debates ou um outro veículo de comunicação. É legítima essa aspiração. Só que na política não é sobre atender a sua aspiração, é sobre atender um propósito para o interesse público, para o interesse comum. E isso significa eventualmente reconhecer, puxa, o circunstância eleitoral não está pedindo uma candidatura desse perfil, está pedindo um outro perfil que melhor pode representar as ideias que a gente defende, e você tem que saber dar espaço para isso. Foi no caso que eu, no PSDB, na disputa nas prévias com o ex-governador Dória, dizia a ele, inclusive, eu não defendia simplesmente, não é uma questão de quem é melhor do que um ou que o outro, é uma questão sobre o que o cenário, nós somos o mesmo partido, pensamos certamente muitas coisas de forma parecida, divergimos em outras, e a discussão é sobre qual melhor, na circunstância eleitoral, pode ter alguma viabilidade dentro de um cenário que era muito difícil. E é isso que eu vou buscar ajudar a construir para 2026. O que eu mais quero, como cidadão, antes de como político, como presidente de partido, é que o país possa encerrar o capítulo desta polarização. Pode até abrir outra, porque polarização faz parte da política, mas não essa, nessa discussão sobre Lula e Bolsonaro, especialmente, porque esta coisa messiânica, né, de que um salvador da pátria, um messias que responde, que resolve os problemas do país, como um pai, né, para uma família, não é isso, é sobre ter liderança que mobilize, que motive a sociedade, o povo sendo também solução dos problemas. É isso que eu sonho para o país. Então a gente tem que encerrar esse capítulo e abrir um novo capítulo na política brasileira, num outro contexto eleitoral. Muito bem. Governador, muito obrigado pela entrevista. Espero que volte em algum momento no futuro próximo. Obrigado, Felipe, pelas perguntas. A gente se encontra daqui a pouquinho no Papo Antagonista. Até a próxima, então, governador. Até a próxima. Obrigado pelo convite.